Eu sou um cara que, em vez de pegar métodos já prontos, gostava de reinventar a roda. Então, eu sempre criei novos métodos para eu conseguir lidar com as minhas questões da minha vida. E hoje eu quero passar uma forma de ver a vida que me ajudou em épocas muito importantes, que eu estava passando por momentos muito difíceis. E para criar ela, eu usei uma base de neurociência que aprendi em vídeos e em muitos livros que eu já li da área. Eu tô falando de você transformar a sua vida em um jogo, para você conseguir upar seu personagem, ou seja, melhorar as suas habilidades, lidar com procrastinação, preguiça, ter mais energia, força, disciplina, ou seja, melhorar os seus atributos para conseguir enfrentar os desafios da vida. E eu vou explicar esse método para vocês em 5 passos rápidos. E para começar, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que não existe começar de cima. Você precisa saber aonde você tá para saber de onde você vai começar a jogar esse jogo. Esse método consiste em transformar a vida como se fosse um RPG. E dentro de um RPG você não começa matando o boss. Muito provavelmente o seu carinha, o seu personagem não tem nem força para vestir uma armadura ou usar uma espada adequada. Então por que na vida as pessoas tentam começar de cima? Quando eu falo as pessoas, eu também me refiro a mim, porque muitas épocas da minha vida, de vez começar um desafio de onde eu tava, do ponto que eu tinha força para fazer, aquilo que eu conseguia lidar, não. Eu queria começar com uma agenda gigantesca, cheio de desafios, e era meio óbvio que isso não ia dar certo. E se desse, não ia durar muito tempo. É claro que esse jogo da vida também pode ser pay to win. Se você tem dinheiro, você consegue comprar equipamentos melhores e pular alguns degraus aí que normalmente as pessoas têm que passar. Mas eu vou fazer uma forma que cada degrau vai ficar divertido de você conseguir enfrentar. E lembra, esse tópico é muito importante, porque em um RPG, se você sai da zona inicial e vai enfrentar um bicho de level 300, 400, você vai acabar morrendo, você não vai conseguir vencer e você vai desistir de jogar o jogo, porque você não tá seguindo a mecânica daquele jogo para você conseguir evoluir gradualmente. Igual no jogo, não tem como você pular, não tem como você achar um caminho secreto, você vai ter que começar de onde você começou, do level que você tá, com as ferramentas que você tem na sua mão. E já que a gente começou a falar desse tópico, você começa na sua vida fazendo missões simples. Você começa na sua vida do zero. Em um RPG, você não vai matar o boss. Você começa matando o ratinho, começa matando o javali, o corvo. E não esqueça que muitas das vezes, para você upar, você vai ter que matar 60 corvos, 60 javali. Então, na vida, não queira fazer uma missão simples e no dia seguinte já matar um bicho mais forte. Porque assim como no jogo, você não consegue fazer esse upgrade de um dia para o outro. Você precisa de uma constância e matar tanto daquele bicho ao ponto que você enjoe e consiga ir pro próximo nível, o próximo animal, o próximo bicho, o próximo vilão que você vai enfrentar. Por que que do nada virou vilão? A gente tava falando de RPG e virou um jogo de herói? E bem, eu quero começar a falar de missão simples, falando o que é a missão simples. Você precisa identificar onde você tá. Por exemplo, tinha épocas da minha vida que eu não tinha força para sair da cama. Sair da cama era uma vitória. Isso era uma missão simples. Ou seja, às vezes para você que não sai da cama, comece tendo um horário para você dormir e para você acordar. Ou se isso já for complexo demais, comece indo tomar um banho. E aí toma 10 segundos de banho de água gelada. Começa tomando mais água, porque isso já vai te dar mais energia. 1 copo, 3 copos, 4 copos a mais. Às vezes você quer ficar jogado na sua cama o dia inteiro, mas vai lá e arruma ela. Às vezes para você que já mora sozinho, cuida da própria vida, um desafio simples é lavar uma louça a mais, é escovar o dente após uma refeição, é lavar as roupas que você deixou de canto ou pelo menos separar as roupas para lavar, é você dobrar uma roupa, é organizar o seu armário. Você precisa ali identificar o seu nível e ir lidando com essas missões. E lembra que a cada missão você fica mais forte, então você ganha XP, e isso na vida real chama autoeficácia. Você aumenta a sua capacidade de lidar com novos desafios, a sua crença em si mesmo, a sua força interior para marcar algo consigo mesmo e levar adiante e fazer aquilo. Falar, amanhã eu vou na academia às 15 horas e então você vai na academia às 15 horas.
E agora eu quero falar para vocês sobre uma evolução gradual. Isso é um ponto fundamental. Não dê um passo maior que sua perna. Isso com certeza vai te jogar para estaca zero. Você precisa focar naquilo que você está conseguindo fazer. Ou quando você morre em um RPG, você fica pensando no bicho que você não conseguiu matar. Na verdade, você logo percebe, eu não consegui matar porque me falta alguma coisa. Então você vai atrás daquilo que te falta e depois você volta nesse bicho. Você não fica indo lá morrer uma vez atrás da outra para esse mesmo bicho. Ou seja, você não vai ficar quebrando a cabeça com coisas que você não consegue lidar. Foca naquilo que você tá conseguindo fazer. Foca naquilo que é positivo, no que dá certo, no que nutre a sua energia, a sua alta eficácia, ou seja, aquilo que você ganha XP. Porque a única forma de você lidar com um desafio maior é você upando o seu nível e os seus atributos. E você faz isso focando nos bichos que você consegue matar, com as missões que você consegue lidar. E a evolução nisso vai ser gradual. Às vezes no jogo você consegue pular uns degraus, mas na vida isso já é muito mais difícil de acontecer e provavelmente o que você construiu no seu passado ainda é uma faca contra você, ainda faz você procrastinar mais, viver de preguiça. Então é como se você tivesse um carinha que ainda tivesse debuff, que ele fosse mais fraco do normal, mas é o que você tem na mão. Aceita quem você é, aceita onde você tá, para você conseguir levar isso adiante. Agora a gente vai entrar num dos tópicos mais importantes desse vídeo. Você precisa criar uma caderneta. É praticamente como se a gente estivesse jogando um RPG de mesa. Você precisa ter um caderno onde você anota as suas coisas. Não dá pra burlar isso. Às vezes você vê alguns métodos na internet e você acaba vendo o vídeo e não segue nada. Tenta fazer de cabeça. Isso faz você desistir. Entre muitos outros aspectos que faz os métodos que você vê na internet não funcionar. Mas o principal que faz você não funcionar é não seguir aquilo que foi falado. E essa é uma parte fundamental que eu apliquei que fez isso aqui funcionar. Nessa caderneta você vai separar essa tabela que você vai criar em 3 colunas. Todo dia você vai escrever na primeira coluna as suas missões. Na segunda coluna você vai dar um verificado ou um xizinho para cada missão que você fizer ou que você não fizer. E na terceira coluna você vai escrever uma observação sobre a missão, como se fosse um relatório. E isso também é extremamente importante. Nosso cérebro tem muito mais resultado quando trabalha com feedback. Eu podia explicar o motivo neurológico de como isso mexe com o seu psicológico, mas eu não sou um neurocientista e tem muita pessoa falando por aí disso no YouTube. Eu quero focar na parte que importa, onde dá resultado e onde é aplicável para você mudar a sua vida o quanto antes. E não te encher de coisa que não interessa. Sobre essas observações, o que te interessa? Por exemplo, você colocou que uma das suas missões é ir na academia. E então você tá cansado demais, mas executa essa missão. Só que para não deixar de ir, você foi, mas só fez esteira. Ou fez um treino leve ao invés de fazer o treino completo. Ou parou do meio. O que importa é que você foi e fez. Então você pode colocar isso como feito. Porém, você vai escrever na observação como você lidou com esse desafio. O que você sentiu. Ou seja, eu fiz de forma leve porque eu tava cansado, porque foi um dia cheio. Não precisa escrever um texto gigantesco. Escrever o básico. Anotações sobre aquela missão. E assim você vai estar criando um manual para si mesmo de como lidar com outros hábitos, como lidar com cada missão da sua vida, sem contar outros aspectos importantes que essas observações podem causar. Outro ponto importante dessas observações é você não ficar focando no negativo, não fica se depreciando, falando mal de si mesmo, entre muitos outros detalhes. E esse tópico, na verdade, eu poderia separar em 2, porque aqui vem uma parte até mais importante que essa, que você também precisa fazer. O nosso cérebro, ele precisa ver resultado, senão ele se desmotiva e para. Se ele vê resultado, mais dopamina ele vai despertar para você lidar com as missões do dia a dia, e mais prazeroso vai ser lidar com os hábitos e as tarefas difíceis. Então, de vez ficar vendo uma série ou ficar na rede social, você vai achar divertido ficar estudando ou trabalhando, ou cuidando da casa, ou indo na academia ou qualquer outra coisa. E cara, é real. Realmente eu faço tudo isso na minha vida e tá sendo divertido lidar com as coisas. Tá sendo divertido gravar esse vídeo que antes pra mim era impossível. E como que a gente vai trazer um efeito visual de progresso? Existem inúmeros métodos pra isso. Eu quero trazer um que eu vi num vídeo de outro cara aqui na internet. Não foi o que eu usei na época, mas esse método dele aqui é muito bom. Você vai criar um gráfico. A relação do gráfico para o eixo Y vai ser de dias e para o eixo X será de pontos. Cada missão sua que você realizar e colocar um verificado ali na sua agenda, você vai fazer um traço nesse gráfico, que significa que você está fazendo um ponto.
E quando você vê no final do seu dia, você vai ter vários traços de pontos que você fez. E essa parte, gente, é muito importante. O seu cérebro ele precisa ver resultado. Então, se você trazer valor a esse gráfico, sempre olhar ele, ver ele como a sua evolução, como o seu XP do seu personagem evoluindo, como o seu level, a sua capacidade, os seus atributos evoluindo, você vai se sentir cada dia mais apto a lutar, cada dia com mais garra, com mais disposição, com mais força. Então, marque os seus pontos certinhos e escreva as suas missões. E se você já não fizer isso, cara, pode descartar esse vídeo inteiro que provavelmente não vai dar certo. E sobre as missões, tenta sempre focar em fazer metade ou 70%. Não se preocupe em fazer tudo. Coloque esse 50% e esse 70% como se estivesse tudo bem. Fez até 70%, é como se tivesse feito tudo que é necessário. Acima disso, é como se estivesse fazendo tarefas extras. Então não se preocupa. Pensa que você pode ou não fazer. Se sobrou tempo, sobrou energia, você faz. Se não sobrou, tá tudo bem. Você já fez os 70% que era o combinado. Isso já vai transformar a sua vida. Fica tranquilo. Ser uma pessoa produtiva não significa zerar uma agenda. Significa fazer os itens mais importantes dela. Significa fazer alguma coisa. Muitas pessoas estão focadas em melhorar a produção, mas nem saem do lugar. Então primeiro foca em sair do lugar. E agora a gente vai falar sobre recompensa, porque assim como num jogo você executa uma missão e você tem uma recompensa, na vida você também pode fazer assim. E o seu cérebro realmente entende isso de forma muito positiva. Vai fazer cada vez mais você gostar de lidar com desafios. Então te dar uma recompensa é algo muito bom e positivo. Vai te motivar e despertar muito mais a sua dopamina e interesse para continuar upando o seu personagem. E as recompensas, bem, para ser uma pessoa produtiva você não precisa abandonar da sua vida. A sua recompensa pode ser o vídeo que você gosta de assistir, o youtuber que você acompanha, o tempo que você fica na rede social, os shorts ou o TikTok que você assiste, aquela série que você gosta. Eu literalmente tô passando desde a hora que eu acordo até minha hora de dormir produzindo. Aí tem dia que eu paro às 7, tem dia que eu paro às 8, tem dia que eu paro às 9. Depois eu vou lá e assisto 1 ou 2 ou 3 episódios de Vikings de acordo com aquilo que eu mereço no meu dia. E isso tá me ajudando muito. Antes eu era alguém que nem conseguia parar de assistir uma série quando começava. Agora eu sou alguém que tem um controle do que antes era um vício pra mim. E bem, esse vídeo já deve ter ficado muito longo, muito obrigado para quem assistiu até aqui, é realmente um conteúdo difícil de acompanhar, porém aqui eu trouxe a solução para muitas pessoas mudarem de vida, porque mais interessante do que ver a vida como algo chato é ver a vida como um jogo. Muitas pessoas trazem métodos de neurociência para gamificar a vida, mas ela não inclui todos os parâmetros da vida, e eu acho que com o que eu trouxe hoje, você consegue ir encaixando tudo nesse seu tabuleiro, nesse seu RPG de mesa, e upando o seu personagem. E cara, isso vai te trazer resultados, porque trouxe resultado várias épocas da minha vida. É claro que você não precisa ficar pensando que é um jogo o tempo inteiro, eu mesmo não fiz isso, mas a princípio, para você sair ali daquela estaca zero, é bem interessante você fingir que é um game, para te dar mais disposição, mais energia, para enfrentar os desafios iniciais e entender o porquê você faz cada coisa, como por exemplo anotar as suas missões, que seria uma espécie de agenda, entre todas as outras coisas que eu coloquei aqui, que são os pontos que te dão força para continuar fazendo, são os segredos que as pessoas vendem por R$1 milhão aí na internet. E eu tentei trazer tudo isso aqui em um único vídeo, com uma simbologia, uma metáfora que as pessoas da minha idade gostariam de ouvir, e ficaria fácil de entender. E aqui no canal eu tô trazendo vários conteúdos desse tipo, então se você gostou, deixa o like, se inscreva e acesse o canal para mais vídeos assim. Eu tô chegando num novo padrão de conteúdo, consegui atingir essa qualidade de vídeo, de imagem que eu cheguei hoje, o padrão de edição que eu estou tentando manter desde o vídeo passado é esse mesmo que você tá vendo aqui, e a minha meta é continuar trazendo um vídeo por dia, a cada dia da semana. E aqui eu me despeço e até a próxima. Tchau, tchau!